Pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, tudo de bom? Nós vamos dar uma continuidade, né, na nossa aula. Nós vamos falar a respeito aí, apostila número 7, tema número 2. Abram aí para a gente poder falar a respeito desse assunto, tá bom? E nós vamos falar nada mais, nada menos do que os tipos de rochas, né, que acabam compondo o planeta Terra de uma forma geral. Então, quando a gente fala em origem das rochas, né, nós precisamos pensar assim, que todo o planeta Terra, de uma forma geral, né, passa por constantes transformações. Ou seja, acontece também com as rochas que constituem a própria crosta terrestre. Se nós pensarmos além, nós temos que imaginar o quê, né? A gente pode dizer que essas rochas, elas se formam e elas se transformam constantemente no planeta, né? Ou seja, isso significa que um tipo de rocha ele pode se transformar em outro tipo. Toda transformação ela ocorre por uma série de processos, né, complexos, não é assim de uma hora para outra, né? E geralmente acabam levando muito tempo, né? Períodos, né, da ordem de milhões de anos. Ou seja, não são visíveis dentro de uma escala de tempo curto, né? Como o período de uma vida humana em questão. Então, toda rocha ela é formada por um ou mais minerais, ou seja, elas podem ser classificadas de acordo com sua origem. Elas podem ser ígneas, elas podem ser sedimentares, elas podem ser da ordem metamórficas. Então, isso pode variar muito de uma rocha para outra. A primeira rocha que nós vamos estar verificando agora, né, que nós vamos estar vendo agora, ela é a rocha que nós chamamos de rocha ígnea, né? A rocha ígnea, ela também pode ser chamada de rocha magmática, tá? Então, as rochas ígneas, né, que a gente chama de ignis, que vem do latim, que significa fogo, elas também são chamadas de magmáticas, ou seja, essas rochas, elas são originadas a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Ou seja, de acordo com o local, né, onde o material se solidifica, essas rochas ígneas elas podem ser vulcânicas ou elas podem ser plutônicas, tá? Todo tipo de rocha, de uma forma geral, né, as rochas de origem vulcânicas, elas se formam na superfície da Terra, ou seja, quando a lava dos vulcões extravasa e ela se solidifica rapidamente. A gente pode citar que o andesito, né, a pedra pómez, o basalto, eles são exemplos comuns de rochas do tipo vulcânicas. Ou seja, as rochas vulcânicas, elas costumam conter cavidades, buraquinhos, né, que são formadas por gases que ficaram aprisionados no seu interior durante todo o processo de resfriamento. Aí a gente pode citar que toda rocha plutônica, né, elas são formadas quando o magma se solidifica, ou seja, lentamente abaixo da superfície terrestre e a muitos quilômetros, né, de profundidade. Normalmente apresenta-se uma característica de aspecto de uma rocha maciça, né, com minerais, né, bem constituídos, com tamanhos diferentes. Esse é o caso do granito que a gente pode citar. Então, as rochas plutônicas, elas costumam ser maciças, resistentes e com cristais bem formados. Então, essa é uma das principais características que a gente pode ver aí das rochas ígneas, ou também conhecidas como magmáticas. As rochas, de uma forma geral, elas são fundamentais para a civilização humana, ou seja, tanto na construção de casas, de edifícios, de monumentos, como até mesmo na extração dos minerais. Então, as rochas ígneas, em particular, elas apresentam uma característica amplamente de forma a ser utilizada na construção civil, para pisos, para revestimento de paredes, para tampos de pias, de banheiros, de cozinhas e até mesmo para calçamento, gente, de ruas, né? Como a dos componentes do concreto. Então, todo esse tipo de rocha é muito utilizado também na confecção de objetos, esculpidos até mesmo para decoração, tá?
Em Brasília nós podemos encontrar, no Memorial da América Latina nós podemos encontrar, então assim, é muito comum, tá? Agora nós vamos entrar um pouquinho, falar a respeito das rochas sedimentares. A característica desse tipo de rocha sedimentar, a gente pode citar como exemplo o arenito, o argilito, o arenito, o argilito, o varvito, o calcário. É legal que essas que eu estou falando, que vocês têm na apostila, que vocês façam uma pesquisa para poder observar. É muito interessante, tá bom? Então, as rochas sedimentares podem ser do gênero, né? Arenito, argilito, varvito e calcário. Elas são resultantes do acúmulo de fragmentos, ou seja, em geral, provenientes de outros tipos de rochas, né? Que são transportados pelo vento, pela água ou até mesmo pelo próprio gelo. O arenito, por exemplo, ele pode ser utilizado como uma forma de revestimento nas calçadas, nos pisos, nas paredes. Já o calcário, ele é usado na agricultura, né? Para aumentar a fertilidade do solo e na própria construção civil como matéria-prima, né? Para a realização de fabricação do cal, do cimento, ou seja, as rochas sedimentares, de uma forma geral, elas também estão relacionadas com importantes fontes de energia, pois nelas a gente pode encontrar depósitos de combustíveis fósseis, né? A gente pode citar um depósito fóssil, né? Naturalmente, o próprio petróleo. O próprio petróleo, ele é uma característica de uma rocha, né, sedimentar em questão. As rochas sedimentares, elas se formam, né, sob temperaturas e pressões que são relativamente baixas, né, são porosas, são permeáveis e são pouco resistentes. Elas podem apresentar na sua totalidade camadas, né, pois elas são formadas por depósitos, por uma deposição periódica, né, dos sedimentos em questão. Até podemos citar o granito como uma rocha plutônica, né? Por exemplo, que ao ser submetido, né, a determinado processo na superfície, né, terrestre, ele também pode se transformar em arenito. Tudo isso pode acontecer quando ele sofre algum tipo de desintegração. E se ele sofre essa desintegração, ela pode ocorrer também pela ação do vento, da chuva, né? Parte dos seus grãos, eles passam a fazer parte da areia, que pode, eventualmente, se depositar em algum lugar. E com os movimentos da crosta, né? Ele pode acabar sendo levado para o interior do manto, onde acaba sendo submetida ao aumento de pressão e, consequentemente, além da pressão, aumento da temperatura. Meu Deus, me perdoem. Isso também faz parte com que a própria areia, né, e o que estiver mais com ela, acabe ficando endurecido e passe a formar uma nova rocha, um novo tipo de rocha, né? Aí a gente pode citar que o acúmulo de sedimentos aí, ele pode ocorrer, por exemplo, na margem de um rio, no fundo do mar, em uma praia, ou seja, como os sedimentos eles se depositam continuamente, o próprio material ele concentra-se, né, em camadas, e a parte que está embaixo, ela acaba sendo submetida a uma pressão cada vez maior, de modo que acaba se compactando e endurecendo. Toda rocha sedimentar pode conter vestígios de animais, né? As plantas, outros tipos de organismos que viveram no planeta em épocas remotas. Os fósseis, né, conservados, principalmente nesse tipo de rocha. Se nós tivermos algum tipo de vegetal, algum tipo de animal que por algum momento foi extinto e ele se depositou, então nesse tipo de rocha você consegue encontrar naturalmente, né, algum grupo, alguma espécie voltada para esse tipo de característica. E agora nós vamos falar um pouquinho das rochas metamórficas, né? As rochas metamórficas, elas são resultantes da transformação de todo tipo de rocha, ou seja, a ígnea, que é a magmática, né?
a sedimentar, né, e das próprias metamórficas em questão, que estiverem submetidas a altas pressões e temperaturas, nas partes mais profundas da crosta, elas vão sofrer algum tipo de alteração. Essas condições elas podem provocar alterações na composição do mineral, da rocha, e além das alterações físicas em questão. Por exemplo, a ardósia, o mármore, o quartzito, o gneiss, a pedra-sabão, né, o esteatito, são exemplos de rochas metamórficas, tá? O gneiss, por exemplo, ele pode ser originado da submissão do granito, né? Uma rocha ígnea, né, em questão. As altas temperaturas, né, e altas pressões em questão podem favorecer a formação desse tipo de característica, desse tipo de rocha em questão. Tudo bem? E aí a gente pode citar, né, uma característica super importante nesse grupo de várias rochas metamórficas, é a foliação, né? Ou seja, os minerais eles encontram-se, né, orientados segundo determinados planos, como fica evidenciado nas fotos, né, por exemplo, que a gente pode ver aí, do próprio gneiss e da ardósia. O mármore e o quartzito, eles são rochas metamórficas não foliadas, tá? Então a gente tem do tipo foliada e não foliada. Foliada a gente tem gneiss e ardósia. Não foliada nós temos o mármore e o quartzito, tá? As rochas metamórficas, elas são amplamente empregadas, né, na construção civil, como revestimento de piso, né, paredes, bancadas de pias, bem como na confecção de esculturas e tampos de mesa, tá? A gente pode observar e ter esse tipo de característica aí, tá? Ou seja, hoje, todo tipo de rocha que a gente encontrar, a gente não pode falar que é pedra, são rochas. E por serem rochas, elas apresentam em sua constituição vários grupos de minerais para poderem formar elas de uma forma geral. Os minerais e os minérios é o que nós vamos falar agora. Então, cada mineral ele exerce uma característica própria, independente do local, de onde ele acaba sendo extraído. Ou seja, ele apresenta uma composição química e uma propriedade física que é definida. Normalmente, esses minerais eles são encontrados em rochas. O ouro, o diamante, a esmeralda, eles geralmente, né, nos fazem lembrar de joias bonitas, caras. O ferro, o chumbo, o níquel também podem remeter à indústria, né, e os seus próprios equipamentos. O que esses materiais acabam tendo em comum, se a gente for parar para pensar, né? Todos eles são minérios, todos eles são grupos de minerais, o que são muito importantes para a nossa sociedade. Ao longo da história, e que nós encontramos eles aonde? Na tabela periódica, por isso que eles se tornam tão importantes. Então, ao longo da história, o uso dos minerais, né, de uma forma geral, eles se tornaram cada vez mais intenso. Ou seja, atualmente, né, fazemos o uso de quase todos os tipos de minerais que são conhecidos, né? O quartzo, por exemplo, ele é muito utilizado na confecção do vidro, né, de instrumentos ópticos, de relógios. O diamante, a esmeralda e o topázio, eles são empregados sobretudo na joalheria. A mica é muito usada como isolante em equipamentos elétricos. Então a gente tem que pensar o quê? Que todas essas estruturas, elas são compostas por minério. E todo minério, ele é o quê? É todo um mineral ou associação de minerais que levam a uma importância de ordem econômica, tá? Então eles apresentam e levam a esse tipo de característica de uma forma geral, tá? Mas se nós pensarmos em estruturas de minerais, nós também temos que pensar quais são as propriedades desses minerais de uma forma geral. Então aí nós vamos entrar em todas aquelas funções, né? A cor, o brilho desses minerais são propriedades importantes. Por quê? Porque são exemplos para a confecção de joias. A esmeralda, a ametita, né? Topázio, por exemplo, entre outras pedras não, rochas. Eles apresentam cores variadas, elas refletem a luz com muita beleza.
principalmente a partir do momento que você consegue lapidar essas rochas. Então, esses minerais, eles são de grande importância, né, econômica para o Brasil, pois são encontrados em nosso território em quantidade e em qualidade, né, elevada. Se a gente pensar nessas estruturas e pensarmos na dureza, é a resistência do mineral a ser riscado. Se dois minerais são atritados um ao outro, aquele que fica riscado é o menos duro. O diamante é o mineral mais duro que se conhece, pois nele risca todos os outros. A ductibilidade é a capacidade do mineral de suportar deformações sem que ele se rompa. O ouro, por exemplo, ele é bastante dúctil, né? E pode ser esticado até formar em fios bem fininhos. Então essa pode ser uma característica dele naturalmente, tá? É um processo que a gente chama de natural. Se nós pensarmos a bauxita, né? A bauxita é a reciclagem das latinhas de alumínio, né? O alumínio ele acaba sendo extraído de uma rocha denominada como a bauxita. Trata-se de um processo caro. A obtenção de cada tonelada de alumínio ela requer a extração de aproximadamente 5 toneladas de bauxita, né? E utiliza uma enorme quantidade de energia elétrica, que acaba sendo equivalente ao consumo médio de 100 residências brasileiras em um único mês. É muita coisa, né, gente? Quando a gente compara um processo convencional de produção de alumínio e com relação à reciclagem, utilizada apenas 5% da energia elétrica necessária para que essa produção, a partir da bauxita, né, possa liberar muito menos gases de efeito estufa, né? Além disso, a própria reciclagem ela economiza recursos naturais e evita que novos materiais sejam extraídos da natureza. Ou seja, como a própria produção dos minérios, né, deixa resíduos tóxicos que poluem o ambiente e também acabam minimizando a própria poluição. Por isso, dos tipos de lixo mais rentáveis, né, para a reciclagem são as latinhas, acabam sendo, né, as latinhas de alumínio em questão. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí umas listinhas de exercícios para realizarmos deste capítulo. É um capítulo, parece ser muito amplo, mas ele é muito tranquilo para a gente poder fazer a nossa abordagem necessária. Então, agora, se for para a gente fazer um resumão, vamos fazer um resumão? Então, vamos lá. Nós vamos falar das rochas. As rochas, elas podem ser agrupadas, né, por um ou por mais minerais. Então, nós temos aí a ígnea, que também pode ser chamada de magmática. São formadas a partir da solidificação desse magma, né? Em geral, tem coloração escura. Exemplo, a gente pode citar então o granito, o basalto e a pedra pómez. Na sedimentar, nós temos formação aí a partir da erosão lenta sofrida por outras rochas, devido à ação da chuva, do vento, das ondas do mar e assim por diante. Exemplo, nós temos o arenito, a argila, o calcário e a pedra e o carvão de pedra. Metamórfica são aquelas originadas a partir da transformação de outros tipos de rochas, pela passagem por grandes mudanças das condições de temperatura, né? Ou por pressão. Exemplo, gneiss, quartzito, pedra-sabão, o mármore. Vamos dar o exemplo e vamos saber para que cada uma delas são utilizadas? Utilidade das rochas. Então a gente tem que pensar que o granito ele é muito utilizado e a gente pode utilizar ele em guias de calçadas, pavimentos, estátuas, até mesmo o concreto a gente pode utilizar ele, né? Se nós formos pensar também numa longitude, basalto, eles são utilizados para quê? Para calçadões e para formar a própria terra roxa. Pedra pómez, limpeza, amaciamento da pele. Argila, telhas, potes, moringas, né? As cerâmicas de louças. O mármore, para pias, lavatórios, os pisos, escadas, estátuas. O calcário, calçadões, o cal, a agricultura, a própria fabricação do cimento em questão, tá? Deu para entender, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido, tá? E por hoje é só.
Hoje o nosso conteúdo é pequenininho e nós já encerramos essa parte, apostila 7, tema número 2, tá bom? Grande abraço, continuem se cuidando e bora fazer os exercícios. Acorda, coleguinha, vamos lá então. Tchau, tchau.